Bom dia, bom dia, bom dia! Paz seja convosco, seja muito bem-vindo a este canal Vida com Propósito. Estamos aqui para iniciarmos nesse dia 29 de abril de 2025. Estamos iniciando hoje, agora, nesse exato momento, a nossa campanha da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Terminamos ontem, dia 28, a campanha de 2 Coríntios. E foi muita bênção, e foi muito poder de Deus. E hoje já estamos, dia 29, iniciando a nossa campanha da epístola do apóstolo Paulo. A epístola do apóstolo Paulo. Já tomou o teu café da manhã? Já se alimentou fisicamente? Então vem comigo para nós nos alimentar. Nós, não só vocês, mas eu também. Eu já fiz a minha leitura. Para nós nos alimentarmos, né, da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem o poder de curar, de restaurar, de renovar. A palavra de Deus, ela tem o poder de instruir, de exortar a igreja. Então é aqui na palavra que eu encontro o direcionamento para o meu casamento, para a minha vida profissional, para a minha vida empresarial, para a minha vida familiar, para a minha vida no trabalho, para qualquer área da nossa vida. É aqui que nós encontramos. Essa Bíblia é velha, gente, tem mais de 15 anos, tá? Mas se pensar, eu tenho, é aqui, ó, vou mostrar uma aqui, uma novinha. É aqui na palavra que nós encontramos o que nós precisamos. Nesse primeiro vídeo, sempre vai ter o primeiro vídeo do primeiro dia. Sempre, se o capítulo não for muito grande, daqui para frente os capítulos são menores, né? As epístolas são menores, os versículos são menores, são poucos. Então, sempre vai ter a primeira parte, que vai ser a introdução do livro que nós estamos iniciando. E em seguida, no segundo vídeo, vai vir o capítulo do dia, o capítulo 1. Bora lá? Primeiro vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, eu inicio esta campanha hoje com a tua igreja de Gálatas, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Assim como o Senhor usou Paulo para pregar a igreja de Gálatas, Pai, o Senhor usa o teu Espírito Santo nesta semana, nesses 6 dias, para falar conosco. Pai querido, nossos ouvidos estarão atentos a ouvir a tua voz. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós venha crescer, meu Deus, em graça e conhecimento, em nome de Jesus. Introdução do apóstolo Paulo aos Gálatas. Amém? Ou introdução da epístolas ao apóstolo Paulo aos Gálatas. Quando o evangelho se espalhou pelo Império Romano e muitos gentios começaram a aceitar Jesus Cristo como Salvador, logo surgiram discussões sobre a necessidade de os gentios seguirem as leis dos judeus, especialmente a lei que mandava que todo homem fosse circuncidado. Esta mesma discussão apareceu nas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado na província romana da Galácia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Várias pessoas estavam dizendo, aqueles cristãos que para poderem ser justificados, eles precisavam obedecer à lei de Moisés. Entendeu aqui?
a necessidade de Paulo escrever essa epístola, né? Olha para você ver. A epístola aos Gálatas é a resposta que Paulo dá a essa falsa doutrina com argumentos fortes e palavras às vezes chocantes. Paulo denuncia esse outro evangelho que está sendo anunciado e procura trazer de volta para a fé verdadeira aqueles que estão se desviando do caminho certo. Ele fala da sua própria experiência cristã e defende a sua autoridade como apóstolo. Mostra também como, na reunião dos líderes cristãos em Jerusalém, ele tinha recebido a aprovação deles para continuar a anunciar a mensagem de que a salvação depende somente da fé e não daquilo que a lei de Moisés manda fazer. Em defesa da sua posição, Paulo cita o Antigo Testamento e fala da experiência de Abraão, o pai do povo escolhido. Ele mostra que Abraão foi justificado por Deus não por causa das suas obras, mas porque teve fé em Deus. Na última parte da epístola, Paulo fala da liberdade que tem as pessoas que crêem em Cristo e como essa liberdade se torna realidade na vida cristã. Todos os cristãos de todos os tempos devem se lembrar sempre dessa declaração do apóstolo. Olha, todos os cristãos, você precisa se lembrar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém? Então termino aqui a introdução dessa epístola. Serão 6 capítulos de muita bênção. Olha o esquema e conteúdo. Prefácio e saudação. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. O evangelho anunciado pelo apóstolo. Capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 2 ao versículo 21. Recebendo mediante revelação direta de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 10 até o versículo 24. Centraliza-se na justificação pela fé em Cristo. Capítulo 2, versículo 15 ao versículo 21. Segundo ponto, porque o esquema e estudo Gálatas é dividido em 3 partes. A primeira parte, o evangelho anunciado pelo apóstolo. Segunda parte, o evangelho da graça de Deus e a liberdade cristã. Terceira parte, o uso da liberdade cristã. E no capítulo 6, versículo 11 ao versículo 18, conclusão e bênção de toda a epístola. Então fique comigo, vamos nos deleitar desta palavra. Diz a palavra do Senhor que quando nós... Vou até ler para vocês o versículo aqui, para vocês entenderem. Olha a importância de compartilharmos a palavra. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenda e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então vamos para o nosso segundo vídeo, para o nosso capítulo 1 de Gálatas, né? Da epístola de Paulo aos Gálatas. Que Deus te abençoe ricamente. Fica aí e vamos compartilharmos a palavra em nome de Jesus. Deus abençoe e bora lá para o nosso segundo vídeo, para o nosso capítulo 1, em nome de Jesus. Compartilhe a palavra de Deus.